Calma um pouquinho mais aqui. Buenas noches! Estamos em vivo! Se você está assistindo a reprise, porque, né, vamos ver se fica salva. Se ficou salvo, então você adianta um pouquinho. E eu vou chamar uma galera aqui. E já já a gente bate um papo, tá? Chururu. Vamos ver. Está em vivo. Nossa, tem bastante gente ao vivo, hein? Nossa, eu quero ver essa galera, hein? Pronto. Chame a galera. Vamos ver. Essa é uma live, então, inaugural. Amanhã, 26 de maio, eu vou começar um evento gratuito aqui no Instagram do meu novo projeto, que é o projeto... Agora, olha, tô tão cansada. Recrutamento para mulheres hispanohablantes. Então, vai ser um evento totalmente gratuito. Durante uma semana, eu separei aí algumas aulas de um curso que eu tenho, que é o Espanhol para Negócios, que é o Divina Executiva. E eu resolvi compartilhar algumas aulas gratuitas aqui pra galera. E essa live inaugural serve para eu falar um pouquinho desse projeto e falar como que surgiu, né, e quais são as características desse curso, e também de como que vai ser aí a semana, tá bom? Falar um pouquinho. Vocês viram, gente, minha carequinha nova? Gostaram? Agora à noite tá bem frio aqui, eu tava de roupão, mas eu falei, não vou ficar de roupão, né? E aí eu pus uma roupa quentinha, ó, a gola valoriza, né? E aí eu pus um brinquinho também um pouquinho mais assim, mais fofinho. E quem quiser saber também, quem estiver ao vivo aqui, de repente quiser saber alguma coisa sobre a minha careca, pode ficar à vontade de perguntar também, tá bom? Bom, então vamos começar, vou começar. Gente, fiz um cafezinho com leite, bem espanhol, né? Café com leite. Pra gente poder bater um papo. Então vamos lá. Essa jornada começa em 1900, não. Há uns 2 anos, mais ou menos, né? Eu já dou aula online há 4 anos, desde que o Miguel nasceu. Então, há 4 anos que eu tô no online. E nos últimos 2 anos, eu percebi um movimento muito interessante, que é o movimento de mulheres. Alguns homens também me procuram, mas basicamente mulheres me procurando para aprender espanhol ou praticar o espanhol voltado para negócios, tá? Então, assim, tinha gente de tudo quanto é área profissional. Teve jornalista que me procurou, publicitária, pessoal que trabalhava em recursos humanos, né? Enfim, algumas secretárias, algumas secretárias não, a grande maioria é secretária. E eram pessoas que ou já sabiam espanhol e precisavam praticar, ou pessoas que não sabiam nada e que queriam trabalhar em empresas que exigiam o espanhol ou estavam participando de algum processo seletivo e estavam muito no básico do espanhol e precisava dar uma melhorada, né, para participar da seleção e de conseguir o cargo. Então, a grande maioria das mulheres vieram até mim, nesses últimos 2 anos, principalmente, buscando um curso de espanhol para negócios. E quem me acompanha, quem é meu aluno, sabe que eu faço aulas personalizadas. Ou seja, eu faço uma entrevista com o aluno para entender qual é a necessidade dele e eu monto um cronograma de estudo só para ele, tá? Claro, eu não invento a roda, a gramática é uma só.
o vocabulário, né, tem as variantes, então dependendo do que o aluno precisa, eu faço pesquisas e preparo, seleciono materiais para o aluno poder estudar o espanhol de acordo com as necessidades dele, né? E aí, o que acontecia? Veio uma demanda muito grande, enfim, né? Não dá para atender todo mundo. E aí eu fui pesquisar o que tinha no mercado, né, de aulas de espanhol para negócios. E eis que eu fiquei estarrecida, porque não tem curso de espanhol para negócios, né? Na verdade, já não é assim uma grande surpresa, porque muitos anos que eu trabalhei em escola de idiomas e eu nunca ouvi ninguém falar de espanhol para negócios. Inclusive, alguns alunos, eu já tive a oportunidade de alguns alunos procurarem, mas enfim, a demanda é tão pequena que para uma escola de idiomas não compensa, né? Custear um curso que é muito técnico. A Dava tá falando que tem muito para viagem. Para viagem ainda consegue montar grupos ou até fazer personalizado, né? Porque a demanda é um pouco maior. Mas para negócios mesmo, não tinha quase procura. Era um em sabe quantos, né? E o que acontece? O espanhol, ele tem crescido muito na área de negócios, né? Aquela história que a gente está acostumado a ouvir nos últimos anos, nos últimos 10 anos, de que espanhol tem que inglês, tem que estudar inglês, porque inglês é exigido no mercado de trabalho, as pessoas gostando ou desgostando, tinha que vou deixar aqui a minha cara, tinha que estudar inglês, certo? Certo. Eu mesma fui uma que passei a adolescente escutando isso. Mas você faz espanhol? Mas você tem que estudar inglês, porque é inglês que pega no mercado de trabalho. E, de fato, era um fato, né? No final da década de 90, dos anos 2000 a 2010, realmente foi o boom da língua inglesa no mundo e no Brasil. Só que a gente precisa considerar que a gente tem uma defasagem muito grande no ensino de línguas no nosso país, né? E o que acontece é que algumas coisas mudam na vida, não é mesmo? Hoje de manhã, por exemplo, eu tinha cabelo longo. Agora eu não tenho mais. As coisas mudam. E assim como a vida muda, né? A gente, enfim, 2 meses já socado dentro de casa por causa dessa quarentena, houve uma movimentação no mercado de trabalho e a demanda de língua estrangeira, né? O requisito de língua estrangeira. Então, o inglês ainda é solicitado por muitas empresas, mas o que está acontecendo agora é que o inglês não é mais suficiente, né? E em muitos casos, o inglês não é nem necessário. A gente vê um número muito grande de empresas, eu digo, latino-americanas, né? Multinacionais latino-americanas que têm se instalado no Brasil. As relações comerciais com o Brasil, né, de algumas empresas que estão se instalando aqui, aumentou um número significativo. Essas empresas são empresas argentinas, empresas chilenas, empresas mexicanas, né? E muitas empresas norte-americanas também têm relações ou são às vezes empresas que operam nos Estados Unidos e no México. Ou seja, só inglês não tá mais rolando, né? Essa história de que tem que saber inglês, ser fluente em inglês, tem casos que não tá rolando mesmo. É só espanhol que tá dando pra rolar, né? Eu tenho vários exemplos, eu inclusive juntei aqui algumas histórias que apareceram aí nos últimos meses pra mim, que eu acho muito interessante compartilhar aqui com vocês, né? Uma publicitária que trabalhava numa agência de publicidade grande, que é multinacional, é uma empresa americana, aqui no Brasil, e tinha contas comerciais com vários países da América Latina, Argentina, Chile, México. E aí, ela comentando que ia ter uma reunião e que ela ia ter que apresentar um projeto, ia ser em espanhol. Ela tinha um espanhol básico, quase intermediário, e tinha, enfim, algumas inseguranças de
Ai, obrigada, Van. A Van falando que eu gostou do cabelo. Obrigada. É, então, eu fui preparar uma aula sobre reunião pra ela apresentar e tal. E, enfim. E aí ela falou, então, mas a gente tá ainda decidindo se vai fazer em espanhol, eu acho que é melhor em inglês, porque o inglês eu tenho um pouquinho mais de fluência e tal. Eu falei, tá, ok, né? É a questão da empresa, é a empresa que tem que decidir, não sou eu. Mas o que é mais interessante dessa história? Que na reunião ia ter ela brasileira, ia ter 2 mexicanos, um argentino, um chileno, um colombiano. Não ia ter ninguém que falasse a língua inglesa como língua nativa. E aí eu perguntei pra ela, mas qual é a vantagem de se falar inglês? Né? Aí eu falei, tá, você se sente mais confiante. E será que os latinos se sentem confiantes, né? Porque o problema que a gente tem aqui no Brasil, de que muitas pessoas estudam inglês, mas não tem fluência em inglês, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você ter fluência, outra coisa, né, você usar a língua. Eu mesmo estudei muitos anos e não gosto de falar inglês no sentido de, se eu tiver a opção de falar espanhol, eu vou falar espanhol e pronto, acabou, né? Mas a questão é, você tem uma reunião com um monte de latino-americano que passam pelas mesmas dificuldades que os brasileiros passam, que é não se sentir seguro, não ter fluência. Agora imagina, brasileiro e vários latinos tentando falar inglês. Confusão total, né? E aí pior, aí então ela vai tentar arriscar um portunhol. Só que assim, dos males, um espanhol mal ou menos ainda é melhor do que um inglês mais ou menos. Porque aí, o que acontece? O problema não é a língua em si, são os ruídos na comunicação, né? Quando a gente fala de reunião de negócios, de você fazer um telefonema, de fechar um projeto, a gente está falando que a comunicação, ela não é só a comunicação verbal. A gente tem interferências aí em relação à cultura, e isso eu vou falar durante a semana, de um aluno que era super, uma aluna, na verdade, era super avançada no espanhol, e ela me procurou, falou que ela não sabia o espanhol, e eu fiquei surpresa, eu falei, como assim você não sabe? Você fala super bem. E eu descobri que o problema dela não era falar espanhol. O problema dela é que ela não tinha um conhecimento da cultura do país com que ela estava se relacionando. Então ela não tinha ideia nenhuma de como era a cultura, de como as pessoas se comunicavam, né? E isso dá um ruído muito grande na comunicação. E eu vou falar isso mais detalhadamente ao longo dessa semana. E assim, a demanda do espanhol só cresce. Só cresce. E aí eu fui pesquisar e vi que não tinha curso nenhum de espanhol para negócios. Tinha uns cursos, mas sabe aqueles cursos que você abre um PDF com algumas frases? E é isso, né? O único curso decente que nós temos hoje de negócios no Brasil, né, espanhol para negócios no Brasil, é um curso do Instituto Cervantes, que é um curso direcionado para executivos. E quando eu fui ver a grade curricular, né, os conteúdos, o material didático que eles utilizam, é um material assim muito técnico, que fala de empreendedorismo, que fala sobre, tá mais direcionado para diretor, cargos mais executivos mesmo de empresa. E eu vi que dentro da realidade que eu, como profissional de língua estrangeira, né, professora de espanhol, a demanda que eu tava recebendo não tinha nada a ver com o que tinha ofertado, que tinha no mercado, né, em relação a curso. Então, como que mulheres publicitárias, jornalistas, quem trabalha em recursos humanos, em gestão de pessoas, comunicação, secretárias, vai procurar um curso no Instituto Cervantes? Quem nunca procurou o Instituto Cervantes, para ter uma ideia, são cursos que não são tão acessíveis, se tratando de valor mesmo, né, de pagar o curso. Cursos muito extensos, às vezes as alunas precisavam, às vezes, de 2 meses só para se preparar para uma reunião, para uma viagem de negócios, enfim, entender algum ponto específico de gramática para conseguir se comunicar melhor nos e-mails. Então, eu pensei,
Não, eu preciso fazer alguma coisa para atender essa demanda, porque existe uma demanda e não tem curso para isso, né? Só que o que acontece? Se eu abro um curso personalizado para atender o tanto de mulher que está precisando estudar espanhol para negócios, eu não tenho agenda para isso, né? Até porque quem me acompanha aqui sabe que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Casa, na quarentena sozinha com eles. Eles não estão aqui porque estão com o pai neste momento. Passando alguns dias, mas assim, é muita coisa e eu não tenho agenda para atender tudo isso. Então eu pensei, eu vou estruturar um curso em que eu possa tratar os principais temas, né, de negócios, que é o quê? Reunião, chamada telefônica. Hoje em dia a gente tem as reuniões online aqui, né, pelo Zoom, por Skype, essas videochamadas. E, sobretudo, como falar da cultura, né? Vou dar aqui um exemplo, só para deixar um gostinho de como vai ser a semana. A aluna me procurou falando que não sabia não sabia muito bem espanhol. O espanhol dela era ruim. E aí já começa a autodepreciação, né? Tudo bem, vamos deixar isso pro coaching de idiomas quando eu lançar. Mas a questão é, eu não sei espanhol, não sei o que. Fiz o teste com ela, achei que ela tava falando bem. Dei o teste escrito, ela foi super bem. O teste dela deu avançado, deu B1. Que o B1 é um intermediário, né? Na configuração internacional é um intermediário, mas considerando aqui pra gente no Brasil já é um nível bastante avançado. E ela falava super bem, ela tinha tido aula com uma professora argentina, ela tinha um sotaque bem argentino. Eu falei, vai ver que ela tá tendo um problema aí na questão da comunicação. E ela tava pra fechar um negócio, vejam só. Ela é publicitária, ela tava com um projeto que ela tinha que apresentar o projeto para uma equipe espanhola. E era um projeto que valia R$60 mil, o valor do contrato. E ela tava, assim, super nervosa, porque ela tinha aí uns 20 dias para se preparar para essa reunião em espanhol, e ela achando que não sabia nada de gramática, que tinha uma pronúncia ruim, e que, enfim, era um projeto que era muito importante para a empresa, e ela veio com todas essas preocupações. Ao longo das aulas, eu percebi que o problema dela não era a gramática, ela conjugava os verbos super bem. Ela usava as estruturas corretas, né? Que a gente tem alguns problemas entre indicativo e subjuntivo. Ela usava super bem as estruturas. Ela tinha um nível de conhecimento de vocabulário da área dela muito bom. E eu pensava, gente, o que é essa mulher? O que tá acontecendo com essa mulher? Porque ela sabe falar espanhol. E aí eu comecei a investigar. Como, né, boa curiosa que sou, comecei a cutucar e perguntar e falar como é que era. Aí eu comecei a perguntar, você já teve alguma reunião com espanhóis? Já tive. Ai, prof, que complicado que é falar com espanhol. E aí eu já senti que tinha alguma coisa. Eu falei, conte-me mais sobre isso, né? E aí ela falou que ela estava falando, apresentando o projeto, e os espanhóis interrompem o tempo todo. Que é assim, sabe, um absurdo. Ela acha isso uma baita falta de educação. E aí, a ficha caiu. O problema dela de comunicação não era a língua. Existia uma barreira de comunicação não verbal, né? Que era o quê? Essa questão de interromper. E aqui, caras amigas hispanohablantes, o que acontece? Em reunião, ou para apresentação de projetos, né? Espanhol, quando te interrompe, é porque ele quer fazer negócio com você, ele quer conversar com você. Quanto mais um espanhol te interromper, mais ele tá gostando da conversa, mais ele tá gostando de você, mais ele tá interessado no que você tem para dizer. Aí a pessoa do outro lado fala, peraí, você tem que me deixar falar. Quando eu acabar de falar, você fala, vai ficar me interrompendo? Então, isso é da nossa cultura. Não é da cultura deles. Eu sou de família espanhola, eu sei exatamente o que é isso. Na minha família existem várias conversas simultâneas. Tá conversando com uma tia também, tô conversando com um tio, né? Todo mundo tá falando ao mesmo tempo. E eu, por muitos anos, senti muita dificuldade na escola, conversar com algumas pessoas
deixa eu acabar de falar, depois você vem falar comigo, né? Porque essa interação de interromper o outro, na verdade, é porque você quer se comunicar, quer falar. O espanhol é um pouco desesperado, assim, né? Nesse sentido de meio afobado, ansioso. Tô colocando esses adjetivos no sentido de pra gente entender que o que é falta de educação pra gente não é falta de educação pra eles. Então, o que acontecia? Ela não conseguia se apresentar bem e entender que o outro estava interrompendo porque estava querendo fazer negócio. E isso fazia com que ela se desconcentrasse, que ela ficasse irritada e que não queria levar adiante o projeto. Acabava criando alguns empecilhos, o negócio não andava muito bem e os espanhóis que estavam ali até interessados em fechar o projeto não fechavam porque ela não conseguia entender. E aí eu expliquei isso pra ela. E ela ficou abismada, ela ficou chocada. Como assim? Eles ficam me interrompendo, significa então que eles estão gostando do meu projeto? Eu falei, você fala espanhol super bem. Então, assim, você precisa aprender a lidar de uma outra maneira. Entender que cada vez que eles te interrompem, que você precisa dar espaço para eles falarem também. E aceitar que é assim. Se você quiser fechar negócio com o espanhol, você vai ter que aceitar que eles vão te interromper o tempo todo. Ela reclamou que também eles levantavam no meio da reunião, ficavam andando e pegavam um café. E que diversas vezes tentaram marcar reunião também na hora do almoço. E ela gostava de marcar reunião no fim do dia. Gente, não marque reunião no fim do dia com espanhol, entendeu? Quer fechar negócio? Faz hora de almoço com eles, que eles adoram, entendeu? É outro ritmo, entendeu? São outros pensamentos, é uma outra cultura. Então, só saber falar língua não é suficiente, né? Então, eu fui anotando e fui modelando e eu cheguei no Divina Executiva. Pensando aí em executiva, todas as mulheres que trabalham, né, em empresas e usam a língua de alguma maneira, né, seja ela verbal, de se comunicar oralmente, ou muitas vezes na escrita, né, troca de e-mails, ou às vezes só na leitura, né, tem muitas pessoas que trabalham, que recebem e-mail, lê e tem que passar para alguém a informação, o dado. Então, eu juntei alguns temas que são importantes, né? Reunião, telefonema, videochamada, vocabulário, né? Como que a gente estuda um vocabulário específico? Porque, veja, você vai para uma escola de idiomas ou contrata um professor, você não vai aprender vocabulário do seu trabalho específico. A gente, quando trabalha, a gente tem um vocabulário, tem um conjunto de palavras específicas que a gente usa só no trabalho, né? E agora imagina, como fazer um curso para atender várias pessoas de várias profissões? Aí que eu achei, né, uma maneira de fazer a pessoa estudar, entender de como ela pode montar o próprio vocabulário dela. E é claro, né, tudo isso tem uma estratégia de estudo, tem apoio de estudo científico, referências de formas de aprendizagem diferente. Então eu montei esse curso. Só que mesmo assim, como é um curso muito específico, e é uma jornada também um pouco mais longa, eu pensei, não, mas eu tenho que ainda fazer alguma coisa que seja mais prática, mais acessível, porque tem muita gente que está precisando do espanhol e nesse momento eu tenho recebido algumas mensagens, alguns contatos de pessoas que trabalham com empresas latino-americanas e tá fazendo, assim, muitas reuniões e tá meio complicado, porque mexicano tem um acento, né, uma pronúncia, argentino tem outra. Então, você tá falando com o argentino, seu ouvido tá acostumado a ouvir um determinado som. Aí vai falar com o mexicano, é outro som completamente diferente, né? Então, como que a gente faz pra mudar a chave, né? Treinar o ouvido pra entender os diferentes sotaques, né? Oi, Edna. Buenas noches, ¿qué tal estás? Bien? A Andrea tá falando Divina Executiva, adorei o nome, legal, né? Gostei também. Eu me inspirei pensando na questão da mulher, da figura, né, feminina. E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu separei pra essa semana. Não dá pra
dar o curso inteiro gratuito, né, gente? Não só pelo fato econômico, mas é porque é um curso muito específico, né? E a gente tem que ficar reunido em um grupo para poder aprender e trocar experiências, né? Então, nessa primeira semana, eu vou fazer 2 lives por dia, tá? Eu vou fazer uma live em português para falar um pouco mais do cenário da língua espanhola no Brasil, no mundo e no mercado de trabalho. Então, amanhã começa com a primeira live, que vai ser a 1h da tarde, língua espanhola e mercado de trabalho. Então, eu vou trazer alguns dados, referências, falar do Mercosul, falar do espanhol nos Estados Unidos, né? A questão da China, porque tem gente falando assim, mas e o mandarim? O mandarim não é a língua comercial também? Não sei o quê, papapá, que a China faz muitas relações comerciais. Vou falar de tudo isso, tá? Na live 2, eu vou falar sobre oferta de emprego. Então, eu vou falar de algumas profissões que têm mais necessidade do uso da língua espanhola. E aí, você vai ver se você se enquadra ou não nessa categoria, tá? E vou falar um pouquinho de vocabulário, como que a gente estuda vocabulário específico da nossa área, tá? Então, eu sou jornalista. Vou usar um vocabulário específico. Eu trabalho em recursos humanos. É outro vocabulário. Mas existe o vocabulário base de trabalho, tá? Então, vou falar sobre ele. No dia 2, que vai ser o dia 27 de maio, a primeira live, eu vou falar por que os espanhóis não falam inglês. Gente, quase 50% dos espanhóis e dos latino-americanos não falam inglês. Sabe essa coisa? Porque europeu tudo fala. Mentira! Mentira, teve uma pesquisa agora de 2019, fontes seguras, tá? Saiu no El País. Mas quase 50% dos espanhóis não falam. Não falam, não sabem espanhol. Mas eles não estudam na escola? Estudar não é saber. Você frequentar a aula, fazer atividade é uma coisa, né? Fazer o exercício. Você se comunicar em língua estrangeira é outra completamente diferente. E aqui na América Latina não é diferente, tá? No Brasil, 1% da população é fluente em língua inglesa. 1%. Então, já vamos pensar nesses dados aí durante a semana. Na live 2 da quarta-feira, eu vou falar sobre currículo. Tem aí algumas diferenças, tá? Se você vai trabalhar em empresa multinacional, é possível, se a empresa for na Espanha, ou dependendo do país, mas na Espanha, tá? Tem um currículo específico, que é o currículo europeu, e tem algumas diferenças do currículo que a gente está acostumado aqui. E tem um outro tipo de currículo que chama hoja de vida. Então, a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre essas diferenças. E quem estiver no meu grupo super especial lá do WhatsApp, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele, vai receber material exclusivo, material complementar. Então, para todas as aulas, tem um material, tem um exercício prático. Não vai ser só blá 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 aqui. Eu vou falar, vou explicar algumas coisas e vai ter algum exercício super prático. Então, se você quiser estudar o espanhol e já aplicar, vai ter exercícios práticos, tá? Que aqui comigo é assim. Acordei um belo dia, passei a maquininha no cabelo. Então, vamos falar espanhol. No terceiro dia, eu vou falar sobre o menu executivo. Menu executivo. E aqui eu vou ter uma palestrante comigo, para dividir comigo essa aula. A gente vai falar sobre reuniões de negócio e vai falar um pouco sobre comida, porque tanto os espanhóis quanto os latino-americanos, a gente tem essa questão da cultura da comida. O que a gente está acostumado a comer não é o que os espanhóis estão acostumados a comer, ou né, a rotina de alimentação deles, horário de almoço, por exemplo, é diferente, né? A gente sabe que na Espanha tem a siesta, isso influencia também na jornada de trabalho deles. Então, a gente vai falar sobre essa coisa, essa relação da comida com os negócios e como a gente pode usar isso a nosso favor, tá? Isso para todas as áreas. Porque se você sabe disso, você consegue usar isso a seu favor no dia a dia. É muito legal, muito legal. E
À noite, na segunda live, eu vou falar sobre reunião de negócios. Dicas super práticas, algumas coisas aí relacionadas a costumes, né? Falar um pouquinho das diferenças, eu não vou conseguir falar de tudo, né, gente? Selecionei algumas coisas legais, interessantes, igual falei hoje uma história aqui pra vocês. Então, vou falar algumas diferenças da Espanha, Argentina, Chile, esses países que estão mais presentes aqui, tá? No Brasil. No outro dia, né, a gente vai falar sobre sabotadores. E aqui eu também tenho uma convidada especial, que a gente vai falar sobre sabotadores. O que sabotador tem a ver com língua espanhola? É impressionante. Eu fiz uma formação o ano passado de coaching e tenho estudado mais aplicação, né, de algumas ferramentas do coaching na educação, no ensino de língua estrangeira. E eu tenho percebido que é muito evidente que algumas pessoas, na hora de falar um idioma, elas têm muitas dificuldades. E às vezes não é uma dificuldade técnica, no sentido de não conseguir pronunciar uma palavra ou não saber. É uma coisa de crença, é um medo, é vergonhas, é receios. E isso, gente, no trabalho, não adianta você fazer um curso de 1 ano, de 5 anos, de fazer intercâmbio, se você tem uma crença, né, uma ideia, um pensamento em relação a alguma coisa de falar, ai, eu não tô falando bem, ai, eu não tô falando certo, ai, eu não sei falar. Se você tem essa crença, não adianta, não tem professor maravilhoso nesse mundo que vai fazer você falar. Então, é importante conhecer os sabotadores, aprender a identificar e aprender a lidar com eles, porque eles não desaparecem, já vou avisando aqui. Mas tem um jeito de você saber quando eles aparecem e contornar a situação, tá? E aí, à noite, a gente vai falar sobre entrevista de trabalho. E aí, eu vou falar sobre 2 aspectos, né? Tem gente que trabalha em recursos humanos e tem que entrevistar em espanhol. E muitas vezes as pessoas procuram trabalhos, né? De repente quer fazer um intercâmbio, trabalhar em outro país, ou entrou numa empresa, né? Tá participando de um processo seletivo para falar espanhol. As danadas das crenças limitantes, né, Van? André, mentira, trabalhei pela Europa e sofri tentando falar inglês. O que é mentira? De tentar trabalhar na Europa para falar inglês? Se você vai trabalhar na Inglaterra, é possível que você tenha que falar inglês. Agora, dependendo da empresa, os espanhóis em si, de maneira geral, eles não fazem questão de falar espanhol. Inglês. Não faz questão de falar inglês. Não faz. Melhor você, né, se esforçar e falar o espanhol do que tentar falar inglês com eles. E é isso que eu tenho achado, assim, uma coisa interessante de... Tá, não falar outra coisa. Coisa interessante, porque as pessoas brasileiros, querem falar com nativos da língua espanhola em inglês. Tem sentido isso? Gente, me fala aqui se tem sentido isso, porque pra mim não faz nenhum. Eu tô doida? Será que eu tô muito doida? Eu até tirei cabelo pra ver se a loucura sair, entendeu? Porque eu não vejo sentido você falar com o argentino em inglês. Ah, mas o argentino sabe inglês e eu sei inglês. Tá, ok. Se ele sabe, você sabe, ok. É mentira que os espanhóis falam inglês. É mentira, nem todos os espanhóis sabem falar inglês. Menos da metade. E assim, a outra metade que fala, não são todos que são fluentes, tá? Quando a gente fala que sabe, eu sei inglês. Eu sou fluente em inglês. Eu entendo, eu me arrisco a falar, né? Me arrisco assim, se precisar falar, eu falo. Não gosto, não uso. Minha primeira viagem pela Europa, eu fui salva graças ao espanhol. Eu só tinha feito um intensivo de 3 meses. Talva tá aí pra provar pra gente. Eu dei aula pra uma aluna que ela procurou aula de espanhol porque ela ia para os Estados Unidos. Aí, isso numa escola de idiomas, tá? E aí a pessoa que tava vendendo o curso falou assim, mas você vai para os Estados Unidos, tem que saber inglês? Ela falou, não, o problema é que eu vou pra Miami. Lá eu já fui pra Miami, ninguém fala inglês lá.
tudo que eu fui comprar era tudo latino, era tudo mexicano, porto-riquenho, espanhol. Foi depois da crise de 2011, 2012, que teve a crise da Espanha. Teve um monte de espanhol que foi para os Estados Unidos, fugindo da crise, né? E assim, um monte de espanhol. Califórnia, Miami, Orlando. A minha irmã foi para os Estados Unidos e falou que, enfim, conseguiu conversar, comprar coisas em espanhol. Aí você fala, ai não, mas nos Estados Unidos tem que falar inglês. Não, Nova York tá cheio de espanhol, cheio de mexicano. Ah, mas é bom saber inglês. Pra quem? A pergunta de 1 milhão. É bom saber inglês pra quem? Pro mundo, porque o mundo diz, tá, sabe aquela coisa da mãe que fala, né? Mas todo mundo fala, mas todo mundo sabe. Você é todo mundo? Sabe? Se você... Olá, Diane! Que tal? A Dalva aqui, ó. Em Las Vegas também falam muito espanhol. Las Vegas! Los Angeles! É tudo território mexicano. Isso é um assunto, gente, até triste de falar, porque era tudo território mexicano que foi dominado, né? Pelos ingleses na época, né? Que conquistavam. A André aqui, ó. Na época era a única língua que sabia, o inglês. E a empresa exigiu que eu soubesse inglês para me comunicar em qualquer lugar do mundo. Veja que ilusão. Veja que ilusão. Adorei. É isso mesmo, né? Assim, tem empresas que exigem e que usam? Tem. Mas a questão aqui que eu quero deixar para vocês pensar é o seguinte. Você quer isso para você? Eu conheci uma menina, já era uma mulher, né? Já tinha lá os seus 20 e poucos anos. Que ela já fazia, sei lá, uns 7 anos inglês. Ela sofria, ela se arrastava, ela chorava. Sério, ela saía no meio da aula. Peguei ela várias vezes saindo do banheiro, tipo, cansada. E ela desconversava e tal. E um dia eu conversei a sós, né, com ela. Falei, ai, prof, eu fico cansada, sabe? Porque me toma de uma maneira muito emocional, porque eu não gosto, sabe? Eu me sinto obrigada a fazer um negócio que eu não quero. Eu falei, mas por que você tá fazendo isso? Ah, porque eu trabalho numa empresa que exige. Eu falei, mas você usa? Não uso. Eu falei, mas que... Você não usa? O que você tá fazendo? Não uso, gastando tempo. Ah, mas a empresa paga. Tá, paga essa pressão psicológica que você tá tendo. Paga esse desespero, essa angústia de estar dentro de uma sala de aula, fazendo um negócio que você não gosta, que você podia estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida. E ela falava assim, eu amo o espanhol. Gente, aquilo, sabe, mexia comigo de uma maneira, porque, sabe, você não tem que ser obrigado a fazer um negócio que você não quer. E outra, você tá num lugar... Pensa bem, eu vou contar aqui uma coisa pra vocês. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, mas que é sério. Eu adoro berinjela, tá? Eu adoro berinjela. E aonde eu vou e tem berinjela, gente, conquista meu coração. Aí, eu fui uma vez na casa da minha avó, ela tinha feito berinjela e tinha acabado, todo mundo tinha comido tudo. Eu falei, ai meu Deus, né? Minha avó, você já me avisasse, eu guardava pra você. Aí eu, vó, perdi a berinjela. Fiquei super chateada. Eu não gosto de jiló. Gente, eu gosto de um monte de coisa, mas de jiló eu não gosto. Tem gente que gosta, beleza. E aí, uma outra vez, ela fez o jiló. Já experimentei de vários jeitos. Gente, não gosto do sabor, não gosto da textura. E ela tinha feito o tal do jiló. E tinha o jiló. Ela falou, ai, que bom, você veio, tem jiló. Eu falei, vó, obrigada, mas não quero. Mas você vai perder. E uma coisa que eu mais ouço é... você tem que saber inglês porque você tá perdendo oportunidades de não saber inglês. Vejam, a gente só perde a oportunidade de uma coisa que a gente quer. Se você não quer um negócio, se você não gosta, eu já tive várias ofertas de trabalho em inglês, inclusive para dar aula de inglês. Eu não perdi a oportunidade, porque não era o que eu queria. Vocês percebem que a questão de perder, ela é muito relativa. A gente só perde aquilo que a gente deseja, né? Eu quero pegar um ônibus X, eu paro no ponto, o ônibus passou, eu perdi o ônibus que era aquele que eu queria. Agora, tá passando um ônibus Y, que é o que eu não preciso pegar ele, e ele passa, eu perdi o ônibus Y. Eu não perdi, não era o lugar que
que eu queria ir. Entendeu a analogia, a conexão? Se você quer falar inglês, se você gosta de inglês, ótimo, faça. Tem realmente várias oportunidades. O que eu tô colocando aqui, que eu quero colocar aqui pra vocês, é que se você gosta do espanhol e quer se aprofundar, tem 1 milhão de oportunidades em língua espanhola, tá? Uma professora, inclusive, de língua inglesa, mandou pra mim a última pesquisa da Cato, e tem cargos que pagam até melhor se você sabe o espanhol. E a demanda de pessoas que sabem espanhol ainda é muito pequena. Ou seja, eles estão pagando mais. Porque às vezes a pessoa tem o inglês, só que pro cargo precisa mais do espanhol. Eu trabalhei numa empresa que não tinha nada a ver, que não era pra dar aula, mas um monte de gente sabe inglês. Inclusive eu. E eu fui obrigada a fazer inglês, porque eles exigiam. E eu falava, mas gente, a gente não usa o inglês. Ah, mas precisa saber, porque vai que aparece, né, alguém. Quando caía a ligação em espanhol, adivinha que eles chamavam? Que todo mundo sabia que eu sabia espanhol, que eu já tinha sido professora, eu já tinha trabalhado algum tempo em aula, deixei a sala de aula por alguns anos. E quem eles chamavam? A Lara já foi professora de espanhol, chama a Lara. Num lugar, uma central de atendimento, com quase 1.000 funcionários, numa central, toda ligação em espanhol que caía, que era de vez em quando, assim, né? Cada 15 dias, assim, que tinha um pessoal da América Latina que ligava, era eu que atendia, né? Então, assim, vejam, e por causa disso, eu recebi proposta, eu não fui atrás de promoção de nada, eu recebi promoções, ofertas, assim, Lara, tem uma vaga assim, quer? Ué, mas por quê? Tá me chamando? Ah, porque você tem muita capacidade, porque você sabe falar outras línguas, né? Eu sei o espanhol, eu sei o italiano, o inglês também. Eu tinha já terminado a faculdade de letras, então eu escrevia muito bem os e-mails, né? Me comunicava muito bem. Então, as oportunidades, elas aparecem. Olha lá, vamos ver o que ela tá falando. O mercado bancário e de telecomunicações no Brasil tem grande participação de empresas espanholas, principalmente com as privatizações. Muito bem colocado. Esse é realmente um campo aí. A gente tem aí o Banco Santander, né? Que é um banco espanhol. A gente tem também das telecomunicações gerais, né? Tem muitas empresas aqui. E olha, uma infinidade. O mercado publicitário, o jornalismo cresceu bastante também, de fazer reportagens, assim, né? Já tive muitos alunos jornalistas também. Isso que é muito legal. O que eu tenho aqui? Então é isso, tá? Que mais? Parei de falar das aulas, fui falar me empolguei aqui, gente. Depois da aula dos sabotadores, a gente vai ter uma participação, a gente vai falar sobre liderança feminina. Gente, eu estou apaixonada por aprender e por ter contato com o tema sobre o feminismo, né? E tem mudado muitas coisas na minha vida e da maneira como eu penso, na maneira como eu ajo no meu dia a dia, né? Tenho me percebido mais e pensado mais sobre esse tema. E eu conheci uma pessoa que é especialista em liderança e eu quero falar um pouco sobre isso, um pouquinho mais a fundo sobre a liderança feminina e de como que a mulher no mercado de trabalho tem uma força, uma potência e o quanto que a gente, ao longo dos anos, a gente vai observar o quanto que a mulher ela é meio masculinizada no mercado de trabalho, né? A questão do terninho, a questão de ter que falar firme, de falar forte para se impor, né? Se você é muito delicada, dependendo da área que você trabalha, você tem uma coisinha assim, né? Se falar um pouquinho mais delicada, você já é frágil. Se você chorar porque você não, né? Eu sou a manteiga derretida. Se eu ver um problema, eu fazia atendimento com o cliente, eu sofri. Porque a pessoa tá contando uma história pra mim, eu tô me emocionando junto, né? E, não, você trabalha numa empresa, você tem que ser séria. Gente, eu sou humana, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, tem pergunta aqui. As lives à noite serão em que horário?
A princípio, eu tô pensando em fazer entre 8 ou 9 horas da noite, que é o pessoal, né, já acabou as atividades aí de trabalho. Eu acho que esse horário das 8, 8 e meia, talvez, né, que aí o pessoal consegue acompanhar, tá bom? Quem tá lá no grupo do WhatsApp, eu vou fazer uma enquete pra decidir amanhã cedo, só pra fechar o horário pra poder atender todo mundo, né? Quem tiver realmente interessado em participar pra poder atender, tá bom? E liderança feminina, e depois a gente vai falar sobre comunicação, né? Correio eletrônico, que são os e-mails, telefone, falar de algumas questões aí que as pessoas esbarram, conjugações verbais, como que faz, como usar. Depois a gente vai falar um pouco de finanças, que eu também tenho uma amiga que, olha, fiz um curso sobre investimentos, essas coisas, né, bem básico, e eu acho que é super importante. E quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de trabalho, a gente tá falando de independência financeira. Quando a mulher tem a sua independência financeira, ela não se submete a certas coisas, né? E o quanto isso é importante, o quanto o papel da mulher na sociedade tem a ver com isso, né? Com a liberdade financeira. Ah, mas Lara, o que liberdade financeira tem a ver com o espanhol? Gente, o espanhol, assim como a mulher, é resistência, tá? Então, a gente vai falar muito sobre isso e eu, nas próximas semanas, olha, daqui pra frente vocês só vão ouvir falar disso, de mim, tá? Muito sobre isso, sobre a resistência da língua espanhola, do quanto ela persiste, né? Resiste, mesmo com todas as colonizações, com todas as dominações, o quanto a língua é forte, o quanto ela permanece. E o papel da mulher também. Então, língua, mulher, acho que tem tudo a ver. E a gente vai falar também sobre salário e sueldo. Como que é feito o pagamento, né? Tem pessoas que trabalham em empresas multinacionais e que recebem um salário de maneira diferente. E em questão de vocabulário, qual é a diferença de falar salário, falar sueldo, tem um honorário também? Então eu vou trazer algumas questões aí de vocabulário também. Gente, toma meu café que senão vai esfriar. Vocês não param de falar? E pra finalizar, a gente vai ter uma classe maestra. Gente, vocês sabem, né? Que eu super a favor da liberdade, você usa a língua que você quiser. Mas tem essa coisa do masterclass, todo mundo usa nome em inglês e o povo acha chique. Quando eu falo em espanhol, o povo ri. Fala, vocês deviam rir quando usa inglês, né? Uns negócios nada a ver. Você vai traduzir pro português, fica ridículo, né? Mas você fala em espanhol, o povo dá risada, acha engraçadinho. Ninguém ri, né? Quando fala um Service Plus. Ah, eu vou vender um Service Plus, um English Plus. Gente, English Plus. E se eu falar um Super Espanhol, aí a pessoa vai falar, ai, que engraçado, né? Tem essa coisa da língua também, né? Então eu vou falar sobre trabalho e cultura latino-americana, que também é uma coisa que eu tenho lido bastante. E tem muita coisa legal sobre a influência da cultura dentro do trabalho, tá? Olha, eu acho que vai ser maravilhoso. Quem tiver, então, no grupo do WhatsApp, eu já mandei exclusivamente para algumas pessoas que eu tenho contato. Eu já mandei o link para entrar no grupo. Eu vou deixar aqui, acabando essa live, eu vou colocar o link lá no meu perfil. Vocês clicam, vai ter um site e vai ter lá para entrar no grupo do WhatsApp. O que vai rolar ali? No grupo vai ter a concentração de pessoas que estão interessadas em aprender um pouquinho mais sobre espanhol para negócios. Então eu vou falar os horários, dar os lembretes aí uns minutinhos antes de cada aula, de cada live. Eu vou deixar disponível as lives depois por um tempo um pouco maior para quem não conseguir assistir no dia ou não conseguir assistir a reprise, né, em 24 horas. Depois eu deixo liberado por algum tempo para vocês poderem, enfim, acompanhar. E vai ter também material complementar, tá? Vai ter atividade para vocês fazerem. Então, na parte de currículo, eu vou mostrar um modelinho de currículo, como é que faz.
Na parte de liderança vai ter um exercício específico. Da parte de sabotador, para você descobrir, de repente, qual que é o seu sabotador aí mais proeminente, né? Para poder aprender a lidar com ele. Na parte de finanças também vai ter material para você poder se organizar e fazer o seu planejamento de vida. Gente, isso é muito importante, né? Mas Lara, você não tem formação em finanças, eu vou falar o que tem a ver com o espanhol. Como eu digo, tem tudo a ver. Vocês vão ver ao longo das aulas que um tema puxa o outro e que não dá pra gente falar de língua sem falar de cultura, não dá pra gente falar de mulher no mercado de trabalho sem falar um pouco do feminismo. Não dá, tá bom? A gente até tenta, mas não consegue. Tá certo? É isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Vocês gostaram? É tudo gratuito, tá? Essa semana vai ser gratuita e tem muito material. Se vocês conhecerem alguém que trabalha em empresas aí que precisa de espanhol, ou se você conhece aquela coleguinha, sabe, que detesta o inglês e fica sofrendo achando que se ela não souber inglês ela nunca vai ter um trabalho, porque tem isso também, né? Tem gente que acha que se não fizer inglês, se não vender o rim pra fazer um curso de 7 anos, não vai ter boas oportunidades na vida. E isso é uma grande mentira, tá? E é como eu digo, eu super respeito e super apoio quem quer estudar idiomas. Eu acho que uma das habilidades do mercado de trabalho é você saber línguas. Quanto mais línguas você souber, melhor. Né? Tem um aluno que faz espanhol comigo, depois acabar, prof, eu quero italiano. Até fechei de italiano, porque a demanda do espanhol tá boa, tá grande. Mas assim, tem que saber línguas, idiomas. Mas você vai ficar sofrendo, né, com o negócio, gente. Sofre não. Quer fazer, faz. Tá feliz? Ótimo. Mas tá sofrendo? Tá? Tava sofrendo com os meus frizz. O que eu fiz? Passei, resolvi o problema. Você gostou? Ai, amei. Eu também amei, Ivan. Odeio inglês. Gente, eu vou criar a hashtag. Por quê? Tem um monte de gente que odeia, mas cala isso, sabe? Eu tenho um monte de amiga que fala inglês, que é professora de inglês, e eu amo todas elas de paixão. A gente troca muita figurinha, sabe? É muito legal. E eu, por um tempo, eu até, né? Enfim, me arrisquei, já usei inglês também, já estudei, mas a gente não precisa, entendeu? Não tô dizendo não faça inglês, tô dizendo, você tá sofrendo, para tudo. Tem mais alguém que tá no grupo aí da Vanessa, da Van, que odeia inglês? Só pra eu saber. A Edna, eu amei, super combinou com você. Combinou o quê comigo? Cabelo ou o projeto? Gente, esse cabelo não veio à toa nesse momento. É a libertação. É a libertação das mulheres que odeiam inglês. Coragem, minha filha. Coragem pra assumir pra você mesma que você não gosta disso e que isso não vai te levar a lugar nenhum. Pensa no ônibus. Se você não vai pra aquele lugar e o ônibus passou, você não tá perdendo o ônibus. Não é pra onde você quer ir. Você não tá perdendo o ônibus, querida. Não tá. Agora, se você gosta do espanhol e aí o ônibus do espanhol passou, aí você perdeu. Aí é complicado, né? Estamos conversadas, então? Eu amei, gente. Obrigada que vocês vieram, que vocês participaram. Depois, quem não tá lá no grupo, entre. Quem conhece alguma amiga, por favor, indique. Passa essa live depois, manda meu @. Quem tem meu telefone pode passar, é de negócios, o meu celular é telefone comercial, então manda, chama a galera. É só pra mulher? É só pra mulher. Homens são bem-vindos? Até são, mas é pra mulher, a linguagem é pra mulher. Eu fiz pensando em mulheres, enfim, é pra mulherada, tá bom? É isso, gente. Fiz hoje a minha sobrancelha. Eu tô animada. Só de ter feito a sobrancelha eu já tava feliz. Mas aí, né, a insatisfação bate a porta e aí a gente faz outras cositas fáceis. Gente, então amanhã a gente se vê. A gente vai conversando lá pelo WhatsApp. Andréia, foi maravilhosa a live. Tô empolgada. E
Imagina eu. Você acha que eu vou conseguir dormir hoje? Eu tenho algumas coisas ainda pra finalizar. Eu tô mega empolgada. Já fiz sessão de foto à tarde, gente. Eu mesma, tá? Vocês não pensem que eu tô contratando ninguém, não. Cortei, fiz maquiagem, aí faz a produção, aí encontra a melhor luz, pega o celular. Ainda bem que o celular é bom. Fiz umas fotos sensacionais. Depois vocês me falam se ficou boa, tá? Vou mandar umas fotinhos aí, fazer as chamadas das lives, tá bom? Também tô super empolgada, super feliz. E vamos nessa, porque o mundo é nosso. E a gente pode o que a gente quiser, tá bom? Como eu vou fazer o meu slogan aqui. Fale espanhol, porque é um bom negócio. Tá bom? E é isso aí. Ai, beijo, meninas. Obrigada. Tô super empolgada também. Energia boa. Parece que vocês estão aqui juntinho comigo, tá bom? Um besito e hasta la próxima.